Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 38ª aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que você curta, compartilhe, envie para os seus amigos, parentes, para que eles possam ter um conhecimento maior da Palavra de Deus, né? Então vamos aí continuar o nosso estudo. Semana passada nós vimos aqui Jesus curando um paralítico. Nós vimos também os fariseus começando aí, os judeus, né, a perseguirem Jesus por causa de curar no sábado, fazer as coisas no sábado. E vamos aí então abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18. E a palavra de Deus diz: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então aqui nós temos problemas com os judeus, né, que querem agora matar Jesus. A forma como Jesus tratava Deus Pai incomodava os judeus e se colocava como Deus, e os judeus não entendiam ainda o Filho fazendo a missão do Pai, com poder de cura, de perdoar pecados, sobre a morte, sobre os demônios, tudo indicando Jesus ser igual a Deus. No verso 19 e 20, então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Maiores obras do que estas lhe mostrará, para o que os maravilheis. Então Jesus começa aqui a fortalecer a ideia da sua submissão e ligação com Deus Pai. E demonstra que tem toda a autoridade para fazer o que está fazendo. Ele é autorizado por Deus para fazer, tem poder para poder fazer isso. E as maiores obras que aqui diz são outros milagres, né, que ele viria fazer, e grandes coisas estariam aí por vir. O verso 21, 22 diz que: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Então, assim como essa expressão Jesus usa para se igualar ao Pai. Então, ressuscitar o morto para os judeus, só Deus poderia fazer. Então, o Filho é Deus também e vai fazer as mesmas coisas. Jesus quer explicar isso para os judeus, né? Pelo menos tenta. Jesus diz que não veio para julgar, mas para fazer uma obra, para separar os que creem dos que não creem. E isto já seria, na verdade, um julgamento. Quem crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. A ação das pessoas as coloca na posição de um julgamento. Então, quando Jesus se mostra às pessoas, elas precisam tomar uma posição. Então, nesse tempo, haverá um outro julgamento, onde cada um comparecerá perante Deus. Ele está falando do juízo final na volta de Jesus. No verso 23 diz: a fim de que todos homem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, quem enviou está honrando o Rei que o enviou. Então, o Filho está sendo honrado pelo Pai. O verso 24 e 25 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então aqui Jesus fala em tem, é um presente, é hoje, né? Pessoas acham que só vai ser salvo no juízo final. E é para hoje, somos salvos agora. Não vai ser condenada, já tem a vida eterna. A morte espiritual para a vida espiritual. Não tenha dúvida, se você crê, você tem Jesus na sua vida, você é salvo. Mortos espiritualmente é a mudança, né? Pode ter ainda da morte para a vida. Em Ezequiel 37, de 1 a 14, é falado sobre a morte e a vida. Então, estamos mortos espiritualmente sem Jesus. Ao ouvir a sua voz, nós temos vida. Então, ele é vida. Por isso que temos que pregar o evangelho, e este evangelho tem todo o poder de dar vida às pessoas. No verso 26 e 27, diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, o poder de lei, de ter e dar a vida, está no Filho, né? Então, tem essa divindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo serem o mesmo, né? E esta ligação está ali no livro de Daniel. O Filho do homem está ligado a Deus. Não estou errado no que fiz ao paralítico, nem no dia do milagre, Jesus está dizendo. Toda essa fala de Jesus vai trazer estas falas também na carta de Paulo. O verso 28 e 29 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal passa para a ressurreição do juízo. Então não fiquem maravilhados de tudo isso que eu estou revelando a vocês. Os túmulos, né, ele passa da salvação presente para algo que vai acontecer no futuro, e a ressurreição é a volta dos mortos à vida. E Daniel 12:2 fala do tempo do fim também. Jesus também fala do tempo do fim. E nas cartas de Paulo ele vai explicar tudo isso com mais detalhes. Então Jesus está falando da ressurreição final. Nós temos aqui dois tipos de ressurreição. O novo nascimento, que passa da morte para a vida, é um termo espiritual, e a ressurreição final. Lá no final, as pessoas mortas vão levantar dos seus túmulos, os seus corpos vão se unir aos seus espíritos e serão corpos transformados e comparecer perante Deus para o juízo público. Os que estiverem vivos na ocasião vão ser transformados, porque seus corpos de carne não poderão viver a realidade espiritual, não passarão pela morte e comparecem diante de Deus para o juízo. Por que o juízo? Se a pessoa já crê, ela já foi julgada e perdoada, então o juízo final deverá acontecer como juízo público, onde todos deverão comparecer perante Deus, todos os joelhos se dobrarão. Esse juízo público vai servir para demonstrar a todos que rejeitaram, que zombaram, que Deus é verdadeiro, os seus planos são verdadeiros e ele será glorificado. E ali então o diabo é derrotado eternamente, salvos, perdoados e colocados diante de Deus para viver para sempre com o Senhor. E os condenados serão lançados junto com o diabo num lago de fogo. No verso 30 diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo.
O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então, Jesus está narrando e demonstrando que age no juízo e justiça do Pai. É a vontade de Deus que está sendo feita. No verso 31 e 32, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Então, o testemunho diante das pessoas, quando era dado por uma pessoa, só não era aceito. Se houvesse um crime, teria que ter 2 ou mais testemunhando a respeito. Então, o testemunho para as pessoas não poderia ser de uma pessoa, deveria ser de 2 ou mais. Então, Jesus tem testemunho dos sinais e outros testemunhos sobre aquele que faz, e faz com verdade. Então, ele tem vários testemunhos, além dos sinais. João 33, 34, mandaste mensageiros a João, e ele lhe deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho, e digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Então, João Batista, ele está dizendo aqui, Jesus diz que o testemunho de João Batista não era necessário para que as pessoas soubessem quem ele era, porque Jesus tinha também outros sinais. Jesus não precisava se basear em testemunho humano para que ele fosse reconhecido. Ele diz aqui que menciona João Batista para terem mais segurança em crer, né? Então era mais alguma coisa para que eles pudessem crer nele. João Batista veio abrindo o caminho para a chegada de Jesus, né? João 5, 35, 36 diz que ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas é que eu faço. Testemunham a meu respeito do que o Pai me enviou. Então fala aqui de João Batista, ele era a lâmpada e não propriamente a luz, né, que viria. A lâmpada emite a luz e essa luz não é a da própria pessoa, mas era de Deus. Então ouviam João, mas o testemunho de Jesus era maior. Jesus testemunha que as suas obras eram mais que suficientes para que ele fosse aceito. Então, João 37, 38 diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Jesus chama atenção, então, para uma série de testemunhos. Ele falou do testemunho de João Batista, o testemunho das obras, e agora ele fala do próprio Pai, que dá o testemunho a respeito dele. Jesus mostra que o fato de não haver fé no coração dos religiosos era indicativo claro de que eles não conheciam a Deus. Então, como poderiam crer nele, né? Então, a sua voz, Jesus está falando, né, face a face com Deus. Os profetas, né, em Números 12, 18, Êxodo 20, de 1 a 19, os profetas tanto falaram a respeito de Jesus no Antigo Testamento e não exageraram e nem ouviram. Então, eles não enxergaram, né, desvalorizaram tudo que foi falado, o que Deus estava fazendo. Então, eles não tinham fé. Verso 39 e 40, examinai as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna.
e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis a mim para terdes vida. Jesus chamou mais uma testemunha, as Escrituras. Eles sabiam que as Escrituras tinham o poder de Deus nelas, e eram então obstinados a rejeitar a Deus e não queriam enxergar a verdade. Então, em João 41, 43, diz: eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. E eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então, eles queriam um Messias moldado à vontade deles, e não o que o Pai enviou. Eles não tinham no coração o verdadeiro amor de Deus para reconhecer Jesus. Então, se eles reconhecessem Jesus, o benefício seria deles e não de Jesus. Eles têm outro Messias na cabeça deles, com credenciais muito diferentes das de Jesus. A apresentação de Jesus é muito diferente das que os judeus tinham em mente. O verso 44, 45 diz: como podeis crer, vós que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Olha que profundo isso aqui. Jesus continua criticando os religiosos, dizendo que eles buscam a própria glória. Por isso, eles não podem crer. O próprio Moisés representa a lei, que fala de Jesus, e ela mesmo condenará aqueles que rejeitam o que a palavra de Deus fala sobre Jesus. Então, olha que tremendo isso. Eles acreditam em Moisés, mas não acreditam em Jesus. Verso 46, 47 diz: porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Como Jesus era sábio, né? Se vocês não acreditam no que Moisés falou, como que vocês vão acreditar no que eu estou dizendo aqui? Jesus fala que Moisés escreveu sobre Jesus, está lá em Deuteronômio 18:15. E eles não acreditam. Então Jesus se coloca aqui superior a Moisés, e eles estão cegos, né, para a própria palavra, a profecia e os acontecimentos que estão havendo ali. Agora Jesus vai falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 e 2. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, Jesus estava em Jerusalém e vai para o mar da Galileia. Nós já vimos algumas aulas lá atrás, em Mateus 14, 13 a 21. 5.000 homens, mais mulheres e crianças, né? E fala sobre o maná do deserto, os 12 cestos, as 12 tribos, os 12 discípulos, e sobre o cuidado de Deus e o sustento para o seu povo. Então, no verso 14 e 15, diz que vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte.
Então, em Deuteronômio 18:15, muitos viam que esse profeta era diferente do Messias. Seria profeta, mas não seria o Messias. Então, o povo viu o sinal agora, a multiplicação. Então, achavam que este era o profeta que tinha chegado e era um político e um rei político que iria libertá-los das opressões de Roma. Então, nós temos falado várias vezes aqui, né, sobre esta opressão e sobre o que eles esperavam. Eles queriam um rei, não um Messias, né, que foi enviado para morrer. Não era o governo do povo, a missão de Jesus, mas seria a salvação deles. Então ele sai fora dessa ideia, eles queriam conclamá-lo rei. Olha a confusão que eles iriam aprontar com Roma, né? Roma tinha um rei, eles estavam ali sob o domínio de Roma. Então Jesus sai fora desta ideia. E agora nós vamos falar que Jesus, na verdade, vai andar sobre o mar. Então, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 16 e 17. Então, a próxima aula, nós vamos começar a tratar deste assunto. Amém? Que você tenha um excelente domingo na presença de Jesus. Continua guardadinho, gente. Este vírus tudo, esta pandemia não é brincadeira. Você deve estar ouvindo os jornais. Você não precisa ficar desesperado. O que você precisa é ter atitudes de higiene. Você precisa usar a máscara. Não fique tirando a sua máscara. Tire dentro da sua casa, que já é um lugar limpo. Acredito eu que você tem higienizado bem a sua casa, as coisas que você compra, que você traz. Use sempre a sua mão limpa com sabão e água. Passe álcool quando você sai na rua, entra nos lugares, passe álcool. A hora que você sai, passe álcool de novo, né? Tenha muito cuidado, não fique em lugares cheios de pessoas, né? Falando muito próximo delas. Se nós tivermos isso, nós não teremos aí problemas. Mas tudo isso que nós estamos vendo é porque as pessoas deixaram, já estão se aglomerando, né? Cuidado, agora vem Natal, passagem de ano, muito cuidado com tudo isso. Amém? Então, continue com Jesus. Um beijo grande no seu coração.